Olá, uma boa tarde para você. O Direto da Redação de hoje, 16 de março, está começando com tudo que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. Uma família de Montes Claros teve uma atitude extrema ao prender o filho que é usuário de drogas na própria casa. Depois de nós mostrarmos essa semana, aqui na Rede Mais, o drama dessa família, uma clínica de reabilitação para dependentes químicos procurou a família e levou o jovem de 18 anos para fazer o tratamento. Algumas peças de roupa, travesseiro, cobertor e produtos de higiene, o suficiente para os primeiros dias de internação. Herbert Mendes Rodrigues, de 18 anos, está a um passo para se recuperar das drogas. Tudo o que a dona Ivanete mais desejava. Estou muito ansiosa e foi difícil preparar tudo. Eu estou muito feliz porque conseguiu a vaga para ele lá. E graças a Deus agora ele vai para lá e vai curar, vai voltar bem. O drama vivido pela família do Herbert repercutiu muito aqui na região. Sobretudo depois que nós fizemos a reportagem aqui no local, mostrando que o pai prendeu o próprio filho em casa para tentar de alguma maneira livrar ele das drogas e também estava correndo risco de morte nas ruas. Nessa reportagem, o senhor Adeilson, pai do Herbert, foi muito claro e fez um apelo muito importante. Nós vamos mostrar esse trecho para você. Queria uma clínica que pudesse internar ele, né? Porque infelizmente a gente não tem condições de pagar, né? Porque é muito caro. E fora, as clínicas estão todas cheias, tá tendo muito... tá lotada, né? Porque isso virou uma epidemia já, droga virou uma epidemia. Nesse vídeo ele foi flagrado tentando entrar em uma casa, mas o dono conseguiu evitar. O jovem ficou pendurado no padrão de luz e a família conseguiu evitar que ele fosse linchado pelos moradores. Essa é melhor. Ajuda suas aqui, o menino estava roubando demais aqui, agora todo mundo está querendo pegar ele aqui na rua, ele subiu em cima da copa de um padrão. Depois do episódio, o Herbert foi preso dentro de casa pelo próprio pai. O pequeno espaço construído com trancas, grades bem reforçadas e concertina foi onde o jovem viveu na última semana. Depois disso, vários empresários, donos de clínicas, voluntários procuraram a família para tentar ajudar. A família até conheceu algumas clínicas e escolheu uma delas. Inclusive, a equipe dessa clínica já está aqui na casa do Herbert para interná-lo. Nós vamos conversar aqui com um dos diretores dessa clínica que se sensibilizaram com essa história. Nós já de imediato envolvemos todo o nosso pessoal, né, toda a equipe, né, para estar entrando em contato com a família. Foi onde a nossa equipe comercial, né, através do Douglas e a Tatiana, eles entraram então em contato com o seu Adeilson, a dona Ivanete, e foram até o Herbert, né, conhecer e viu a situação em qual ele se encontrava. Uma situação bastante precária, fechado, privado da sua liberdade, né, e nós entendemos que o tratamento terapêutico ele não envolve somente a privação da liberdade, que isso vai deixar com que ele fique limpo apenas por um tempo, né, momentâneo. E o tratamento ele vai além disso. Herbert recebe a equipe terapêutica com um sorriso no rosto, bem diferente da última vez que estivemos no local. Herbert, é da sua vontade essa mudança? Você quer? Quero. Você está indo de forma voluntária? Você quer se tratar? Eu quero ir, mano. Ficar lá um tempo lá, né? Depois de aceitar a internação, foi a hora de explicar o procedimento de recuperação para o jovem. Aqui, Herbert, é uma declaração onde você concorda, tá, com a internação. Sim. Concorda em seguir com a gente para a clínica em nossa ambulância. Tá de acordo? Tô. Como é que tá o coração? Tá de boa? Tá de boa. Tranquilo? Tá, tranquilo. Vida nova, né? Vida nova. E que ele possa sair um novo homem, né? Para me ajudar aqui no meu trabalho. Herbert foi levado para uma clínica que fica afastada da cidade. A dona Ivanete acompanhou todos os passos do filho. Na chegada, ele passou por uma triagem. O novo interno está pesando 57 quilos e com boa saúde. O primeiro compromisso foi conhecer os novos colegas. Uma recepção calorosa na hora do almoço. A clínica mantém 100 homens que de alguma maneira viraram reféns da droga ou do álcool. O Maicon é da Bahia. Essa é a terceira vez que ele foi internado pela família. Lá fora não é brinquedo não. A gente está aqui para mudar,
Desde o caráter, a personalidade, tudo. A gente muda tudo aqui. A droga hoje ela afeta todas as classes sociais, independente do poder aquisitivo da família, independente do paciente ele ter acesso a tecnologias, às informações. Então hoje ninguém está livre. Ao todo na clínica são 22 dormitórios, parte deles equipados com frigobar, ar-condicionado e TV. Câmeras de monitoramento foram instaladas dentro dos quartos e ajudam na segurança do local. Além do refeitório, uma área de lazer com sala de jogos e piscina ficam à disposição dos internos. Herbert deve ficar por aqui pelo menos 9 meses, sem nenhum gasto para a família. Acredito eu que nem vai precisar de uma intervenção medicamentosa, porque quando o paciente aceita, o tratamento flui mais, como se diz assim, mais eficaz, né? Mesmo o paciente inicialmente tendo aceitado esse tratamento, nós continuamos com essa questão de inserir realmente, né, com todas as técnicas, com toda a intervenção necessária para que o paciente seja recuperado, principalmente na sua dignidade. E já que o sonho da dona Ivanete era ver o filho se recuperando das drogas, ela ficou animada com o primeiro passo do filho em busca de uma nova vida. Com fé em Deus, ele vai sair dessa. Uma idosa de 68 anos quebrou uma das pernas após cair de um ônibus em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a família, o motorista teria arrancado com o veículo enquanto a vítima ainda descia do coletivo. Os parentes também afirmam que o condutor não teria prestado socorro a ela. O ônibus para no ponto. Uma mulher de roupa branca desce. Em seguida, o ônibus arranca e, nesse momento, é possível ver quando a aposentada cai. Ela se levanta, mas não consegue ficar em pé e cai novamente. Por sorte, havia 2 bombeiros em uma oficina que fica perto do ponto de ônibus onde tudo aconteceu. Eles são os primeiros a ajudar a vítima. O ônibus parou muito rápido e saiu. Nós, quando parou e saiu, a gente viu que a nossa senhorinha começou meio que cambalear e cair. A gente já saiu correndo para tentar ver, né, o que está acontecendo. Aí nisso já chegou, né, o pessoal do Corpo de Bombeiro, que por sorte estava por perto. Aí deu o primeiro socorro lá. A gente viu que realmente tinha acontecido alguma coisa grave. Aí eu já até peguei um copo d'água para levar lá, para tentar auxiliar ela. Inclusive até tentou levantar, acho que dá para ver nas imagens lá, tentou levantar um pouco, caiu, aí veio de novo. A gente até repara que o cotovelo dela estava ralado, foi uma queda forte. O acidente aconteceu neste ponto de ônibus que fica em uma das avenidas mais movimentadas aqui do bairro São Geraldo. O local fica a apenas 3 quilômetros de distância da casa da aposentada. Dona Efigênia havia saído de casa para visitar um dos netos, que nasceu há pouco tempo, e um dos irmãos. Um trajeto que ela fazia pelo menos uma vez por semana. Dona Efigênia foi levada para o hospital. O acidente foi por volta das 2h30 da tarde, mas a família só foi informada sobre o paradeiro da aposentada às 11 horas da noite. Eu percebi, né, que ela estava demorando, meu avô também percebeu, e aí a gente começou a ficar preocupado. Aí eu cheguei do curso mais cedo e aí meu avô já tinha ligado, né, para os meus tios, para minhas tias, para saber se ela teria ido na casa deles, mas ela não havia aparecido. Aí foi surgindo a preocupação, né, de onde ela poderia estar. Aí a gente começou a ir atrás, começou a ligar para parente para ver se sabia de alguma coisa. Aí eu liguei no hospital, mas eles não poderiam passar a informação por telefone, então eu fui até lá. Tamires conta que sentiu uma mistura de alívio e desespero ao encontrar a avó na maca no corredor do hospital. Foi só no dia seguinte que a família soube ao certo o que tinha acontecido. Eu não entendia o que estava acontecendo ali. E só no sábado, depois, né, que eu fui conversar com ela direitinho, no sábado, que ela me contou, né, que ela havia caído do ônibus, não por descuido dela, porque ela é uma pessoa muito ativa, fez caminhada, hidroginástica, ela sempre foi ativa. Ela é uma idosa de 68 anos, mas ela sempre foi ativa. Então eu fui ficar sabendo que ela havia caído do ônibus por imprudência, não dela, mas do motorista. Tamires e a mãe foram até a empresa de ônibus, mas lá elas afirmam que foram recebidas
com descaso. A moça me disse que reclamações só poderiam ser feitas de segunda a sexta. Foi só aí que eu postei o caso, né, nas minhas redes sociais. Com a queda, ela quebrou o fêmur da perna esquerda. A recuperação, né, como eu acho que até os leigos sabem que a recuperação não é fácil, a recuperação é demorada, vai um tempo, ela vai ficar acamada por um tempo, fisioterapia também não é pouco tempo. Nas redes sociais, onde Tamires fez um desabafo, várias pessoas se manifestaram. Algumas disseram que estavam no ônibus e que teriam avisado o motorista, mas ele teria ignorado. Essa mulher conta que vários passageiros gritaram para o motorista parar. A gente não entende como que um profissional que lida com pessoas faz uma coisa dessa. A omissão de socorro foi uma coisa muito dolorosa, uma coisa que eu enxergo como uma coisa muito grave. Falta de humanidade, de compaixão ao próximo, de respeito aos idosos. Tamires procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A família espera que a empresa se posicione. A gente precisa sim que a justiça seja feita, não só pela minha avó, mas pela população de Pouso Alegre. A dona Efigênia fez cirurgia na perna e já está em casa. Nós entramos em contato com a administração da Aviação Princesa do Sul e os representantes ficaram de nos enviar uma nota para esclarecer a situação, mas até o fechamento dessa edição nós não recebemos resposta. 46 pessoas foram presas em uma mega operação da Polícia Civil em 9 cidades do sul de Minas. O objetivo dessa força-tarefa é o combate ao tráfico de drogas. Entre os presos está o chefe do bando, um dos principais traficantes da região. Vamos ver na reportagem do Rafael Silva. Ainda amanhecia quando os policiais chegaram nos primeiros alvos da operação. Nesta rua, no bairro Vila Brasil, pelo menos 15 policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão. Nesta casa, o portão precisou ser arrombado. Uma pessoa foi presa. A pessoa que nós abordamos agora, ela tem mandado de prisão por tráfico de drogas, por fazer parte de uma organização criminosa que trabalhava a distribuição e venda de drogas na cidade de Lambari. Foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão e 46 de prisão. Do alto, o helicóptero da polícia dava apoio à operação. No bairro Colina, 2 homens e 2 mulheres da mesma família foram presos. Drogas e dinheiro foram encontrados. Por enquanto a gente encontrou essa pedra bruta de crack, mais de R$1.000 em notas diversas, embalagens para venda e alguns farelos da droga também. Antônio Marcos Borges da Silva, conhecido como Koala, apontado pela polícia como chefe da organização criminosa, também foi preso. Koala era o chefe da quadrilha, né? Ele foi preso na Operação Narco Zero. No ano de 2017, e de dentro da penitenciária de Três Corações ele continuou sua empreitada ilícita, né, que tinha como foco a região do sul de Minas, concentrada em grande maior parte na cidade de Lambari. Segundo a polícia, a organização criminosa movimentava cerca de R$60 mil por mês com o tráfico. Koala recrutava os próprios familiares para fazer parte do esquema. A família dele, praticamente todos estão envolvidos, né? Esposa, cunhados, mãe, todos eles exerciam alguma tarefa nessa organização, né? Seja transportar, armazenar, realizar depósitos em conta, e todos esses também foram presos, foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão de todos eles também. A operação chamada de Lilith aconteceu simultaneamente em 9 cidades do sul de Minas e em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde um dos integrantes da quadrilha já estava preso. Paulo Ricardo da Silva, conhecido como Mogi, foi detido no mês passado, no momento em que levava drogas para Lambari. Com ele, a polícia apreendeu 366 quilos de maconha. Ele é membro de uma organização criminosa do estado de São Paulo, uma facção criminosa, e ele era a pessoa que fornecia drogas para o Koala, né? Ele se deslocava ao Paraguai,
né, e transportava via fronteira e abastecia. O Koala era o seu principal fornecedor, adquiria grandes quantidades de droga. As investigações para se chegar até essa organização criminosa começaram em setembro de 2017. Cerca de 200 policiais civis participaram da operação. Os presos foram ouvidos na delegacia de Três Corações e podem responder por 3 crimes. Essas pessoas responderão por tráfico de drogas, organização criminosa e associação ao tráfico. As pessoas que foram presas aqui na região serão encaminhadas ao presídio de Três Corações e também há presos em Pouso Alegre que ficarão por lá, no presídio de lá. Durante a operação, a polícia também prendeu Osmar Nogueira dos Reis. Segundo o delegado, ele cometeu um homicídio durante o carnaval no centro de Lambari. No sábado de carnaval, houve um homicídio, né, na cidade, onde uma pessoa deu uma facada na outra, sem qualquer motivo aparente. E nós representamos pela prisão preventiva dele, né? Não obstante ele já ter sido anteriormente apresentado pela advogada na delegacia, mas nós entendemos que foi uma estratégia utilizada pelo advogado para tentar impedir a prisão cautelar dele. Mas tratando-se de um crime grave, né, um crime contra a vida, nós não titubeamos e representamos pela prisão preventiva dele. E hoje aproveitamos o ensejo, né, que contamos com uma operação com 200 policiais e efetuamos também a prisão dele. Os casos de violência contra a mulher aumentam a cada dia. Em Montes Claros, um homem de 50 anos é suspeito de agredir e estuprar a companheira. Segundo a PM, a mulher de 39 anos era impedida de sair de casa e de falar com os familiares. A vítima teria informado aos policiais que também era ameaçada de morte. Foi a própria vítima que chamou a polícia. Logo após receber a denúncia, uma viatura da PM foi até o local. O casal mora sozinho às margens da LMG 635, no bairro Independência, aqui em Montes Claros. Ao chegar na residência, segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que tem 39 anos, contou para os militares que teria sido abusada sexualmente pelo próprio marido e que era mantida em cárcere privado há cerca de 6 meses. O homem foi identificado como Santos José de Oliveira, de 50 anos. Durante a ocorrência, a mulher alegou estar sentindo muitas dores e foi levada para o hospital universitário. Depois de receber atendimento médico, ela teve alta. Os dois foram levados para a delegacia de plantão. Um objeto de argila foi apreendido pelos policiais. Ele teria sido usado nos abusos. A mulher contou à polícia que essa não seria a primeira vez que sofria agressões do marido. Ela teria afirmado que era constantemente espancada e sofria ameaças de morte. A vítima ainda teria informado que o suspeito é muito ciumento. O companheiro não a deixava sair de casa, trabalhar e muito menos usar a internet para se comunicar com os amigos e familiares. Já o Santos se defendeu, dizendo que a esposa é alcoólatra e que nunca teria agredido. Depois de prestar depoimento na delegacia, ele foi liberado. O caso é investigado pela Polícia Civil. Em Juiz de Fora, uma adolescente de 17 anos foi mantida em cárcere privado pelo namorado. Segundo a PM, a jovem teria tentado terminar o relacionamento, mas o rapaz, que também tem 17 anos, não aceitou. Ela foi trancada em um barraco, mas conseguiu pedir ajuda pelo celular. O suspeito foi apreendido. O local do cativeiro fica no Santa Rita, bairro onde moram a vítima e o suspeito. A adolescente de 17 anos contou aos policiais militares que no início da noite, por volta de 6 horas, saiu da casa onde mora com a mãe e os 6 irmãos para ir a um culto numa igreja evangélica. No caminho, ela encontrou com o ex-namorado, que tem a mesma idade. Ele estava nervoso e disse que mataria a mãe dela caso a garota não fosse com ele para um local determinado. A vítima ficou com medo e seguiu o ex-namorado. A tia-avó conta que uma prima sentiu falta da garota e ligou para saber o que tinha acontecido. Ela saiu de casa por volta de umas 6 e pouco, e dizendo que ia na igreja. Ela realmente foi na igreja. Ao voltar para casa, ele cercou ela e levou ela à força. Sem notícias, a família passou uma noite de angústia. A gente começou a ficar preocupada, ela não chegava. A gente começou a ligar, mandar mensagem. Só que eu mandava mensagem,
visualizava a mensagem, mas não respondia. Aí eu liguei para o celular dela. Só que atendia, mas não falava nada. Segundo o relato da vítima, ela foi trazida para um porão que fica nos fundos da casa do ex-namorado. Aqui ficou por cerca de 16 horas. Numa distração do adolescente, ela usou um celular para ligar para uma tia e pedir ajuda. A família chamou a polícia militar, que veio ao local. A guarnição imediatamente fez o cerco à residência, né, e conseguiu visualizar por uma fresta na janela que havia um casal deitado no colchão. Né? A princípio a vítima não estava no seu estado de consciência, estava desacordada, contudo o possível autor aí, ele estaria acordado, né? E fizeram chamados a ele, a princípio ele tentou se esconder, mas posteriormente viu que não tinha saída, a residência estava cercada, os militares verbalizaram, não quis abrir a porta, informou que não tinha a chave da residência. E os militares precisaram arrombar, então, diante da circunstância, né, do flagrante e até de comum acordo com ele, que franqueou a entrada. Os policiais se assustaram com as condições em que a vítima era mantida. A vítima realmente estava sendo mantida num cômodo escuro, né, bastante úmido, com bastante mofo, sendo privada aí de sua liberdade, de necessidades básicas, né, higiene e até alimentação também. Né, foi narrado pela vítima aí todas essas privações causadas pelo autor. A vítima está muito assustada e foi levada pela mãe para a casa de parentes. Ela contou que já tinha sido ameaçada e agredida pelo ex-namorado em outras ocasiões. Ele não aceitava o fim do relacionamento, que começou no ano passado e durou cerca de 5 meses. O autor tem passagens por ameaças, receptação e infrações de trânsito. O adolescente, autor, ele foi apreendido, né, e apresentado aí à autoridade judiciária. Ele não aparenta ser uma pessoa assim. Ele, pra gente, ele era uma pessoa boa, né? Não ia fazer nada disso com ela, né? A aparência engana, né? Foi um susto, a gente levou muito susto. E olha só que covardia. Uma jovem foi agredida depois de negar um beijo a um rapaz em Montes Claros. Segundo a vítima, ela estava em um bar com amigos quando o suspeito teria tentado agarrá-la. A mulher se afastou e disse não, mas o homem ficou irritado e deu um soco no rosto dela. Nas fotos feitas pouco tempo depois da agressão, a vítima aparece com a boca muito machucada. A jovem de 23 anos está traumatizada. Toda vez que eu lembro, eu choro, dá vontade de chorar. Acho que o que mais está dando é o psicológico, não é nem o físico agora, apesar de que eu tô com muita dificuldade para comer, para abrir a boca. Ela foi agredida com um soco nesta esquina, no centro de Montes Claros. A moça estava em um bar com alguns amigos e o local estava bastante movimentado. O suspeito, Caio Guedes dos Santos, de 22 anos, ficou irritado porque teria tentado beijar a jovem, mas ouviu um não. Ele falou que não, que saísse dali, que ninguém queria ele ali, dali ele já foi ficando agitado, não lembro o que ele falava, isso eu não lembro. Aí quando a gente chegou mais para a esquina, pedindo ele só para sair, para deixar a gente em paz, foi a hora que ele já fechou a mão, me deu um soco na boca e todo mundo da festa já viu, já começou a xingar. Após a agressão, o rapaz tentou fugir do local, mas logo foi detido pela polícia. Depois disso, foram pessoas pra cima dele, falar que não era para ele bater em mulher. E ele começou também a querer agredir todo mundo. Eu acho que ninguém ia deixar as coisas do jeito que estavam. Segundo a vítima, horas antes da agressão, ela e as amigas tinham participado de um bloco de carnaval. O evento acontecia bem perto daqui. Lá, ela viu o suspeito, mas disse que em nenhum momento teve algum tipo de contato com ele. Logo em seguida, a moça veio para cá, onde os foliões haviam acabado de se reunir neste bar para continuar a diversão. Foi a partir daí que tudo aconteceu. A vítima foi levada para o hospital e levou 5 pontos na boca. Já o suspeito foi encaminhado para a delegacia. Ele foi ouvido pelo delegado e em seguida liberado. Caio teria dito à polícia que foi agredido pelas mulheres que estavam com a vítima. Agora, a jovem espera que algo seja feito. Eu espero realmente que a justiça seja feita. A única coisa que eu quero é que ele pague pelo que ele fez. De acordo com a Polícia Civil,
o caso foi registrado como lesão corporal. O suspeito e a vítima devem ser ouvidos novamente nos próximos dias. A gente vê muito caso em que não acontece nada para o agressor e que a vítima sai como errada, em que de alguma forma tentam colocar essa culpa em cima da vítima. O que eu quero é justiça. E o sentimento de revolta ele só vai passar quando de alguma forma ele for punido. E como nós mostramos aqui vários casos de violência contra a mulher, existe uma estatística preocupante. O Brasil é o 5º país do mundo em registros de feminicídio. Para ajudar a mudar essa realidade, a OAB Mulher, em Juiz de Fora, promoveu uma palestra para informar as mulheres de vários bairros da cidade. No encontro foram discutidas as leis e os mecanismos de proteção às vítimas. Simone sobreviveu a tentativas de assassinato e a agressões. Mais doloroso do que os ferimentos foi o fato de que o agressor era o homem que ela amava. No passado, 25 anos atrás, eu fui agredida várias vezes dentro de casa pelo meu próprio marido. A lavadeira seguiu em frente e superou os traumas da violência. Graças a Deus tive sorte de ter orientações, ajuda dos meus patrões na época, minha patroa, Dona Gilda, foi uma pessoa chave na minha vida. A minha mãe, meus pais, de ter me dado força de eu conseguir separar, porque foi muito difícil. Simone comemora a sobrevivência dela e do filho, que também foi vítima das agressões. Fui salva por um irmão meu com 11 anos de idade. Meu irmão com 11 anos quebrou a porta para me salvar, porque senão ele ia me matar. Uma das costas ele me agrediu, me enforcando, estava demais. Eu cheguei a conseguir escapar dele e pegar a faca. Ele, nessa consequência, chamou a polícia para mim, como se eu quisesse matá-lo. Para a lavadeira, as leis mais rigorosas são um grande avanço. Hoje em dia, a gente se sente bem representada, Tem mulheres que estão ali lutando para poder não passar pelo que eu passei e algumas outras passaram. Hoje, muitas pessoas vão saber da minha história, porque eu passei por isso e tive vergonha de falar. O Brasil é o 5º país do mundo em registros de feminicídio. Explicar a diferença desse crime para outros tipos de violência é o principal objetivo dessa palestra, feita pela OAB Mulher, num bairro da região oeste de Juiz de Fora. Essa palestra tem um caráter informativo para que as pessoas aqui da comunidade saibam o que é o feminicídio. Por se tratar de um crime hediondo, é a mudança na lei de 2015. As frequentadoras do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social do bairro São Pedro, ouviram explicações sobre a lei do feminicídio. Elas também foram alertadas sobre os sinais de agressividade que podem ser observados ainda na adolescência. Os sinais que percebemos constantemente são as agressões, as formas verbais de se dirigir à namorada, de se dirigir à mãe. E quando a mãe percebe e a namorada percebe que a situação está caminhando para essa agressividade já no tom, ela tem que ficar em estado de alerta, porque senão amanhã ela pode ser uma vítima. A presidente da OAB lembrou que muitas vítimas desistem de denunciar os agressores porque dependem deles. Um dos maiores problemas que nós temos é a dependência psíquica, emocional e financeira da vítima. Então a vítima muitas vezes faz a ocorrência e a própria família incentiva que a mesma não represente. E infelizmente ela acaba sendo vítima dela mesma no amanhã. Foi o que aconteceu com Ana Beatriz. Aos 12 anos, ela foi vítima de agressão dentro da casa da avó, onde morava. A pedido da família, não denunciou o tio. Só que na época, por causa da minha avó, eu fiquei calada, fiquei muda. Aí eu não levei o caso adiante, mas quando eu completei 15 anos, aí foi quando essa pessoa, um parente meu, um tio, ele veio me agredir novamente, aí foi onde que eu fui à polícia, dei parte e a partir dali foi onde que eu comecei a descobrir assim, que eu tenho meus direitos como mulher, como adolescente na época. A dona de casa e as outras mulheres ficaram motivadas pela palestra. Muito importante que tem alguns tempos que a gente não tem coragem de estar esclarecendo com as pessoas e aqui a gente... ouvindo, a gente toma mais coragem. Se todas elas tivessem consciência disso e levasse isso adiante, eu acho que iria diminuir muito o número de mortes de mulheres no país, agressões, porque isso a gente sofre todos os dias. E é de Juiz de Fora a Miss Brasil 2019. É Júlia Horta, de 24 anos. Júlia é jornalista e influenciadora digital e foi eleita Miss Minas Gerais em fevereiro.
Ela disputou o título nacional com outras 26 concorrentes. A Juiz Forana foi finalista junto com as candidatas dos estados de São Paulo e do Ceará. Com a conquista, Júlia vai representar o Brasil no Miss Universo 2019, mas que ainda não tem uma data definida. E agora vamos falar de saúde. Você sabe o que é endometriose? A doença afeta 1 em cada 10 mulheres no Brasil e pode causar até a infertilidade. O mês de março foi escolhido pelos ginecologistas como o mês mundial de conscientização da endometriose. Por muitos anos, a Betânia sofreu com as dores durante o período menstrual. E foi no parto da filha, há quase 2 anos, que ela descobriu que essas dores eram provocadas pela endometriose. No momento em que me abriu para retirar minha filha, ele já falou que tinha algo errado. Minha filha nasceu super bem, graças a Deus, né? Foi pro quartinho, pro berçário. Mas eu fiquei mais de 2 horas dentro do centro cirúrgico. Daí eu já imaginei que tinha alguma coisa errada, né? Uma movimentação, tudo. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Ele falou, olha, você tem uma grande endometriose aqui. Está muito avançado, já tomou conta até de alguns órgãos seus. E ele perguntou se eu não sabia, mas eu não sabia, né? Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de mulheres têm a doença. Segundo o Ministério da Saúde, só no Brasil, 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Isso representa de 10 a 15% do público feminino em idade reprodutiva. A doença é silenciosa e requer atenção. A endometriose é quando o tecido de dentro do útero, que é o endométrio, ele aparece fora do lugar de costume dele, que é dentro do útero, em outros lugares. O mais comum que apareça é dentro do abdômen mesmo, dentro da barriga, intestino, ovário, mas ele pode aparecer em qualquer lugar. Não é possível afirmar que a doença seja hereditária ou como ela se desenvolve na mulher. Segundo o ginecologista, é preciso que a mulher fique atenta com os sintomas. E se a doença não for tratada, ela pode causar problemas como infertilidade. Ela pode causar com aderências e, portanto, interromper o fluxo do intestino, cursar com uma cirurgia de emergência por causa de obstrução do intestino mesmo. Ela pode ter lesão dentro da bexiga e causar sangramento, infecções de repetição urinárias. Ela pode atacar ovário e trompas, causando infertilidade, né? E como tudo que é crônico e tudo que dói demais, vai incapacitando, né, deixando o paciente sem possibilidade de trabalho e vida. Né? No caso da Betânia, ela toma um anticoncepcional constantemente para não menstruar. Essa menstruação vir é perigoso, né, devido ao fluxo sanguíneo ser muito intenso, muito grande, e como a endometriose ela irradia para outros órgãos, né, é muito perigoso se eu continuar menstruando. Então, uma vez que você faz com que ela pare de menstruar todo mês, é como se você desse um pause naquela doença. Já no caso da dona Ângela, a saída foi retirar o útero, as trompas e o ovário. Existe o tratamento cirúrgico para uma doença que já está mais avançada, né, que tem bastante dor, tem incapacidade mesmo, o paciente ela não consegue ir trabalhar por causa de dor extrema, e existem os tratamentos em reprodução assistida quando a endometriose atrapalha no sentido de gravidez. Para chamar a atenção sobre essa doença que não tem cura, o mês de março foi escolhido pelos ginecologistas como o mês mundial de conscientização da endometriose. Quanto mais cedo a doença for descoberta, mais tempo você tem para entrar com o tratamento e menos complicação, menos dor, menos dificuldade de vida a paciente vai ter. E essa semana foi comemorado o Dia Mundial do Rim. E para celebrar a data, a Associação ProRim de Varginha e a família de um transplantado prepararam um café especial. O evento também foi usado para conscientizar sobre as doenças renais. A reportagem é da Juliana Coleta. Suco, bolacha, bolo, frutas e pipoca. Foi assim o café em comemoração ao Dia Internacional do Rim. A Associação ProRim, que existe há 15 anos em Varginha, contou com a ajuda da família de um transplantado para dar a esses pacientes um pouco mais de alegria e assim renovar as esperanças de quem passa por aqui pelo menos 3 vezes por semana. Quem está na fila tem que manter a esperança que vai ganhar um rim. A minha esposa é transplantada, está trabalhando aqui hoje, voluntária. Tem uma doadora de rim aqui. Nós temos na diretoria doadores transplantados, né, que já estão trabalhando, receberam o rim, estão trabalhando para dar pelo menos uma vida digna para o pessoal que faz hemodiálise, que está nessa esperança de receber o rim. Né?
As comemorações também servem para a conscientização de uma doença silenciosa e perigosa. As doenças renais não apresentam sintomas na fase inicial. Quando eles aparecem, os órgãos geralmente já estão comprometidos. Aí, o único jeito é a hemodiálise. Aqui em Varginha, 150 pacientes fazem o tratamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, no país, 120 mil pessoas fazem hemodiálise. A estimativa mundial assusta ainda mais. Cerca de 850 milhões de pessoas sofrem com doenças renais. Quase 2,5 milhões morrem todos os anos por causa da doença. O rim é um órgão muito importante no nosso organismo, né? Então tem que ser bem cuidado, tem várias funções. Ele tem função a mais importante, que é a filtração, né, filtra o sangue e forma a urina, mas tem funções endócrinas, ajuda a não ter anemia. Uma das principais causas é a hipertensão. Foi ela que fez com que os rins do Osvaldo e da Rosana parassem de funcionar. Eu estava inchando, mas eu achava que eu estava engordando, sentia as pernas muito inchadas com mancha roxa, mas sempre justificava uma coisa, nunca pensava que poderia ser os rins. Se você aceitar, você não sofre tanto. Igual o doutor Francisco me pergunta, por que toda vez que eu chego você está sorrindo, doutor? Porque eu aceitei a doença. Além da pressão alta, a diabetes também é uma das causas. A doença, que atinge 1 a cada 10 pessoas, pode ser prevenida com cuidados e exames simples, como de urina, por exemplo. Controle periódico para avaliação renal, avaliação da creatinina, da proteinúria, aquele controle médico, principalmente das pessoas que já têm alguma doença pré-existente, principalmente como diabetes, a hipertensão. Eles são pessoas que têm que ter um controle periódico. Dicas que Eusa segue à risca. Ela cuida da alimentação, bebe muita água e mantém os exames em dia. Transplantada há 15 anos, ela redescobriu o valor dos rins. Foi um renascimento. Eu falo que foi um renascimento, porque você estava dependendo de uma máquina para viver, você não podia viajar, não podia sair, não podia fazer nada, estava praticamente presa. Voluntária da ProRim, ela ajuda a alimentar as esperanças de quem aguarda na fila por um transplante. Pessoas como os irmãos José e Valdemir. Sempre o sorriso está no rosto. E a esperança de um transplante? Eu tenho esperança do transplante e tenho a esperança que o meu volte a funcionar. Deus sabe o que faz por nós. Até lá, vai ficar aqui com o pessoal. Vamos ficar aqui com o pessoal, vamos indo. Deus leva nós ali, traz aqui. De repente, uma hora, cai uma benção lá de cima e nós saímos daqui. E a gente encerra o Direto da Redação de hoje com uma matéria de dar água na boca. A Páscoa está chegando e é a época de oportunidade para quem faz ovos de chocolate em casa. As confeiteiras estão animadas e esperam um aumento de até 50% no número de pedidos. As lojas especializadas já reforçaram o estoque. Ainda falta mais de um mês para a Páscoa, mas aqui na Casa da Valquíria, a produção de ovos já está a todo vapor. O queridinho é esse, para comer de colher. Veio assim, mudando o mercado, inovando, que ele abre um leque de bastante sabores, dá para misturar um sabor com o outro, fazer combinações saborosíssimas. Então o ovo de colher ele é o sucesso de vendas. E o amor dela pelo chocolate começou há muitos anos. Quando eu comecei a fazer bombons para vender de porta em porta como uma renda extra. E nessa brincadeira toda começou a ter bastante procura, o pessoal gostar bastante. Aí eu comecei a produção dos ovos de Páscoa. A Valquíria é confeiteira há 10 anos. Uma das especialidades dela é a produção de ovos de Páscoa caseiros. Neste ano, ela já percebeu um aumento de 35% na procura pelos ovos em relação ao ano passado. Mas ela espera vender 50% mais do que na Páscoa de 2018. Os ovos custam de R$20 a R$70. Só no ano passado, ela produziu cerca de 300 ovos. A procura tem sido bem mais positiva do que os outros anos, porque antigamente tinha aquele preconceito que um ovo caseiro era um ovo com gosto de açucarado, uma qualidade inferior. E hoje a gente consegue uma qualidade ótima com os ovos caseiros, usando chocolates nobres, recheios que agradam o paladar do cliente. A Thalita também faz ovos de Páscoa para vender.
No caso dela, ela conta com a ajudinha do marido e a produção começou por acaso. A família é muito grande, então chegava na época da Páscoa, era muito ovo de Páscoa para presentear, então foi quando a gente começou a fazer os ovos de Páscoa para presentear nossos afilhados, nossos familiares, e foi onde o pessoal foi gostando muito e todo mundo que ganhava nos outros anos queria comprar ovo de Páscoa também. O marido dela trabalha como operador de triagem dos Correios, mas quando chega em casa já sabe que tem que colocar a mão na massa. Na minha profissão é um serviço mais braçal, né, que exige um pouco mais de força, e aqui é um serviço um pouco mais delicado, um pouco mais detalhado, assim, e eu faço muito bem, assim, eu acho que eu puxei um pouco da minha mãe, que ela trabalha com biscuit, que é um serviço bem detalhado, assim, então acho que essa parte veio dela, né. O ovo de colher também é o mais procurado e para conquistar mais clientes, o casal aposta no diferencial. Tem as opções para crianças com kitzinhos infantis, com coelhinhos de leite ninho, temos os ovos tradicionais, tanto o tradicional mesmo, na casquinha lisinha, como aquele com detalhezinhos para quem quer o tradicional, mas quer fugir um pouquinho do básico. Então, assim, a gente tem bastante opção para ovos de Páscoa mesmo. Tem desde os mais simplesinhos até os mais elaborados, tem bastante coisa. Nesta loja de artigos para festa, os enfeites de carnaval vão dar espaço para os artigos de Páscoa. Agora nós entramos com todo vapor em Páscoa, já até começamos. Segundo a empresária, cada vez mais as pessoas fazem ovos de chocolate em casa. Com isso, a procura de artigos relacionados à Páscoa aumenta ano a ano. Hoje em dia tem vários tipos de formas, tem formas profissionais, tem formas mais manuais, tem derretedeiras de chocolates, uma infinidade de tipos de coberturas, de recheios. Para este ano, o estoque já foi reforçado. Esse ano está um ano muito bom, com grandes expectativas, porque está mais distante do Natal e mais frio, o que ajuda muito para o mercado de quem faz chocolates, ovos. Eu acho que vai ser um ano muito bom. Eu acho que de 15% até 20%. Vamos ser otimistas, né? Na loja encontramos com a Adriana. Ela é confeiteira e há 3 anos faz ovos de Páscoa caseiros. Neste ano, o número de pedidos já aumentou. E pensando em faturar com o caderninho na mão, ela pesquisa muito antes de comprar. Caderninho na mão. Faço pesquisa em todo lugar. E onde tiver mais em conta que eu vou comprar. Por que fazer essa pesquisa, Adriana? Para compensar no preço final, né? Porque o seu lucro vai estar aí. As imagens são de dar água na boca e se depender destas confeiteiras, a Páscoa será ainda mais doce. É feito com muito amor, é feito com muito cuidado, qualidade e com muito carinho. Vai ser uma Páscoa bem mais doce, muito gostosa, muito leve, com aquele gostinho de quero mais. E o Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas no sábado que vem a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau!